Olá, tudo bem? Neste vídeo eu mostrarei uma rápida apresentação sobre o ZW3D, já na versão 2018. Como vai ser uma apresentação superficial, vou mostrar em suma os recursos que o ZW3D possui, suas vantagens e desvantagens em relação aos concorrentes. Caso seja necessário, você tenha curiosidade em conhecer em específico alguma ferramenta, por favor me faça saber que eu posso gravar um vídeo a respeito desta ferramenta exclusiva, tá? Então vamos lá. O ZW3D ele é um software já com 31 anos de desenvolvimento, não é um software relativamente novo, é um software bem antigo, com bastante bagagem. Ele foi desenvolvido a princípio nos Estados Unidos. Durante a década de 90 ele pertenceu ao grupo Samsung, onde todos os produtos da Samsung, máquinas, equipamentos, eram desenvolvidos com ele. Uma grande característica do ZW3D, e eu vou mostrar depois, é que ele possui um kernel híbrido, ou seja, diferentemente dos concorrentes mid-range, o ZW ele trabalha com sólidos e superfícies, inclusive simultaneamente, podendo assim ser executadas booleanas com sólido e superfície. Então é um software bem completo nessa parte. Aqui na tela inicial nós podemos observar que as apostilas, todas as apostilas do ZW3D estão presentes aqui, tá? E também possui um instrutor, de maneira mais fácil, o chamado Show and Tell, onde com alguns cliques eu consigo aprender a operar, a trabalhar com o ZW3D. Então é bem interessante isso aqui, esse dispositivo de ensino. Em se tratando de licenças, é possível trabalhar com standalone, ou seja, com o software instalado na máquina, com a licença na máquina, ou uma licença em rede com vários computadores utilizando a mesma licença, utilizando cada um ao seu tempo, de forma flutuante, tá? Então são duas possibilidades. O ZW3D possui uma biblioteca de ferramentas. Essa biblioteca é totalmente customizável, tá? E também o ZW ele tem API, ele é interligado também com a TraceParts, que atualmente é praticamente a maior biblioteca de peças, componentes e ferramentas do mundo. A TraceParts ela possui peças já no formato ZW, e isso é muito importante porque poupa bastante tempo de projetos. Okay? Em matéria de conversão de dados, o ZW ele possui a possibilidade de importar, tanto arquivos de peça quanto arquivos de montagem de vários softwares do mercado. Tá? Então temos aí CATIA, V4 e V5, Inventor, NX, ProE, tudo nativo, SolidEdge, SolidWorks, e mais algumas outros formatos neutros, DWG, DXF, trabalha com AGIS, Parasolid, enfim, ok? Então é uma extensa gama de extensões que ele abre nativamente, tá? Ou seja, eu tenho uma peça em SolidWorks, por exemplo, ou uma montagem em SolidWorks, ele abre nativamente. A única limitação, e essa é a limitação de qualquer software que abre nativamente outras extensões, é que a parte de drafting, ela por patente não pode ser utilizada em outros softwares. Então, mas é muito fácil trabalhar com o drawing do ZW, então o drafting dele vai ser bem simples de trabalhar. Então eu posso importar peças, montagens, ele identifica como elementos do ZW e eu consigo editar peças, editar montagens, componentes, gerar o drafting desses componentes também. No quesito salvar, o ZW salva em formatos CATIA, em formatos, inclusive deixa eu mostrar aqui um pouco, salvar como. O ZW ele salva em CATIA V4, V5, CATIA V5 montagem também, tá?
salva bitmap, salva JPEG, PNG. Inclusive o ZW3D ele salva PDF 3D, inclusive PDF 3D com PMI, ou seja, com as cotas em PMI. Então, se eu criar uma peça, um componente, um produto no ZW3D e fazer a cotagem através do PMI, eu consigo exportar e essas cotas vão aparecer no meu arquivo PDF. Tá? Fora isso, o ZW exporta em arquivos neutros também. Tá? Então a conversão dele é bem interessante. Então vamos voltar aqui. Ó. O ZW3D ele possui alguns tipos de arquivo, sejam eles peças, esboços independentes, folhas de desenho. Se eu quiser apenas fazer um desenho 2D, né, algumas vistas rebatidas, ele também possui essa possibilidade. E o multi-objeto, que eu vou mostrar depois também, que é bem interessante. Então aqui eu vou abrir um arquivo novo no ZW e eu vou mostrar as características do software. Tá? Então assim, para quem trabalha com SolidEdge, SolidWorks, softwares mid-range em geral, para aprender a trabalhar com o ZW não tem mistério, porque ele trabalha com o mesmo workflow, ou seja, eu consigo trabalhar trabalho com esboços. Inclusive eu tenho vários recursos de esboço que são exclusivos do ZW3D, patenteados. Tem a possibilidade também de trabalhar, por exemplo, se eu tenho alguns esboços, algumas geometrias que são comuns de eu utilizar, eu posso salvar o meu template de geometria. Né? Então ele fica salvo nessa biblioteca, eu só arrasto o meu template para cá, né? Faço a mudança de cotas, já posso fazer uma extrusão, por exemplo, tranquilamente. Tá? Voltando aqui, o ZW3D ele trabalha com um recurso chamado edição direta. Tá? O recurso edição direta ele é interessante porque ele dinamiza também o projeto, a etapa de criação, onde todos os recursos básicos de modelamento estão presentes num único clique. Então, por exemplo, se eu clicar nessa face aqui, eu quero aumentar um pouco ela, eu consigo tranquilamente. Tá? Se eu quiser executar um chanfro nessa aresta aqui, eu simplesmente venho e executo. Posso inserir manualmente também. E aí vai. Posso trabalhar com raios, né? Posso trabalhar com inclinações. Mas e com peças que eu importo? Vamos dar um exemplo aqui. Ó, eu vou abrir aqui um arquivo de extensão AGES, tá? E olha só. Vamos supor que eu importei esse arquivo, eu recebi de um cliente, ou enfim, qualquer extensão, tanto neutra quanto nativa de outro software. E eu quero executar modificações nesse componente. Vamos supor que eu quero alterar esse diâmetro interno. Eu consigo alterar tranquilamente o diâmetro interno. Quero mexer de forma mais dinâmica, tranquilamente também. Reduzir raios, esticar superfícies. Mas vamos supor que este furo aqui eu quero modificar a posição dele, né? Então eu posso simplesmente vir aqui e deslocá-lo. Tá? Lembrando, eu estou com um arquivo AGES, tá? Não é um arquivo de ZW. Vamos trabalhar um pouco mais a fundo nesse processo de modelamento. Vamos movimentar aqui. Vamos criar um pequeno raio aqui, né? E agora vamos mover essa parte aqui de cima. Para vocês entenderem, o ZW3D, nessa parte ele trabalha com amarração de superfícies. Então ele molda dinamicamente a superfície para se adaptar a outra. Então, por exemplo, se eu modificar para cá, no modelo, eu consigo emendar as superfícies. Se eu inverter aqui, se eu girar ela, a superfície de baixo se adaptando ao meu modelo. Okay? Então isso é uma coisa bem interessante e bem dinâmica para se trabalhar no ZW3D, principalmente com peças importadas, tá?
Vou dar aqui, ó. Aí, ó. Ok? Vamos montar o meu modelo lá. Então, na parte de formas, o ZW3D ele possui os recursos básicos aí que a gente encontra em todos os softwares, que são extrusão, revolução, varredura, corpo entre seções, né, curva entre seções. Todos esses recursos básicos de um software normal nós encontramos aqui. Como eu falei que o ZW tem algumas características diferentes, eu vou mostrar um recurso aqui que é bem interessante, que é... Vamos criar aqui, ó, um simples perfil aqui, né, um círculo aqui, e vamos fazer uma varredura, uma varredura que geralmente nós necessitamos de um contorno e uma linha guia. Neste caso nós vamos trabalhar com um contorno e um eixo. Ó, o que acontece? Ele já vai criar algo, né, um recurso espiral aqui, ó. Então, para se fazer molas é bem interessante este recurso, tá? Então, sem muito mistério. Fora isso, nós temos vários outros recursos em Filet, né? Nós temos aqui, caso eu importe um arquivo e eu adicionar flags nos raios, eu consigo modificar o raio como se fosse um raio construído normalmente. Chanfros também, nós temos vários recursos de chanfros. A parte de furação também é bem interessante, porque eu consigo criar os furos, né, trabalhar com furos com folga, trabalhar com os mais variadas normas de furos em si. Nós podemos também trabalhar com tolerâncias. Para trabalhar com tolerância é bem simples, ó. Vamos supor que eu quero trabalhar com furo numa tolerância H9. Dou um OK, está aqui H9. Quando eu criar o drafting, ele automaticamente insere este valor de tolerância. Tá bem interessante. Fora isso, nós temos recursos para rosca, recursos para lip, que é canto, rebaixo em canto, definição de material bruto. Vamos supor que eu quero tirar essa peça aqui. Claro, não é uma peça normal, né? Mas vamos supor que eu queira tirar essa peça aqui de um material bruto, né? Nós conseguimos trabalhar com essa possibilidade de definir qual é a melhor extensão de material bruto, né? Então esse aqui eu posso mudar a minha direção também, né? Vamos supor que eu queira trabalhar no eixo Z, ó. Então tá aí. Ele já define as dimensões de um bruto. Vamos voltar para cá, a nossa peça. Vamos eliminar ela. Vamos voltar ao bloco normal, vamos estender ele um pouco. Como eu falei, o ZW3D é uma ferramenta extremamente flexível, então eu consigo, inclusive em um sólido, criar extensões diferentes, né? Torcer mesmo o sólido, né? Fazer dobras, fazer torções com raios diferenciados, com ângulos diferenciados, consigo fazer torções, enfim, ele tem várias funções. Como eu falei que ele trabalha com formas híbridas também, vamos supor que eu trace uma linha aqui, ó. Vamos criar uma linha aqui, tá? E é a única referência que eu tenho. Então eu posso vir aqui, ó, e fazer uma extrusão, tá? Vamos supor que eu queira fazer deste lado aqui até este lado aqui, fazer uma extrusão assim. Lembrando, estou fazendo uma extrusão de uma linha, ou seja, de uma superfície. E aqui eu tenho as formas booleanas. Cliquei em adicionar, ele remove a forma de um sólido, que se mantém sólido, mas com uma superfície. Vamos supor que eu queira remover essa superfície aqui. Pronto. Agora eu posso trabalhar individualmente ou eu posso recriar este modelo, né? Então, vamos supor aqui que eu queira... o ZW possui uma vasta gama de ferramentas para superfícies, né? Vamos pegar uma ferramenta bem simples aqui. Reconstruir a superfície e ele voltou a se tornar um sólido.
parte de superfícies do ZW é um grande diferencial. Atualmente ele é um dos softwares com o maior número de recursos para se trabalhar com superfícies. Então, pelo que eu vi no site de vocês trabalham com alguns produtos com uma geometria mais complexa, né, algo mais para ser modelado com superfície. Então, aqui tem muita coisa interessante que, caso vocês queiram, eu posso posso mostrar, né, fazer um vídeo mais diretamente relacionado a isso aqui, ok? Indo para frente, nós também temos a questão de chaparia. O ZW hoje ele consegue trabalhar com vários recursos em chapa, desde recursos já utilizados em outros softwares, também possui alguns recursos patenteados, como flange espalmada, grelha, né? Quem trabalha com chaparia e quer fazer um alívio ou uma grelha para saída de ar, por exemplo, de algum equipamento que gere calor, enfim, é possível trabalhar com grelha, coisa que com outros softwares, né, do mercado o caminho é um pouco mais complexo. Outra coisa interessante é que não importa qual formato você salvou sua chaparia, qual extensão o ZW importou, ele possui a função de converter para chapa. Qualquer coisa que for importada, mesmo sendo em Parasolid, um formato neutro, com essa função ativada eu consigo transformar este componente numa chapa. Tá? Bem interessante. E também para quem trabalha com chapa e quer quer algo um pouco mais avançado, existe um módulo extra que é o FTI, que eu consigo para chapas que são estampadas ou repuxadas, analisar formas, analisar dobramento, calcular o blank, né? Tá bem interessante. Outro exemplo é caso eu queira trabalhar com engenharia reversa, né? Às vezes algum produto que a princípio foi modelado de repente em clay ou foi digitalizado, alguma linha mais complexa que foi digitalizada de algum concorrente ou de repente a necessidade de fazer uma segunda linha, enfim, um paralelo, né? Então nós temos essa opção aqui, ó. Se eu escanear qualquer tipo de componente, eu consigo importar essa nuvem de pontos, tá? E eu tenho vários recursos para se trabalhar com nuvem de pontos, desde redução de pontos, divisão de pontos, criação de malha, de ladrilhado, traçar percursos geodésicos. Um outro exemplo aqui, ó, ajustar face numa quantidade de pontos, que também é possível, tá? Ó. Além disso, a partir do momento que eu tenho um modelo desta forma, eu consigo, através de ferramentas especiais também, fazer alguns modelamentos orgânicos, tá? Vamos supor que eu pegue um ponto aqui, ó, vamos fazer um negócio bem engraçado. Vou trabalhar com a direção aqui, ó. Ó que interessante. Estão vendo que eu estou repuxando essa superfície? Eu consigo me basear por ponto, por curva, eu posso traçar uma curva e puxar. Mas olha só, eu estou puxando e eu posso definir algumas limitações dessa superfície, tá? Ó. Então isso é algo bem interessante, bem legal de se aplicar. Fora isso, o ZW possui recurso de intercâmbio de dados, opção de cura, caso de repente eu receba um produto de algum cliente que esteja com superfícies com problema de superfície, com superfícies abertas, deformadas, eu consigo fazer a cura deste modelo, tá? Isso é muito importante, principalmente para quando eu desenvolvo um produto ou, enfim, eu tenho algum produto que eu queira desenvolver uma ferramenta, um molde, enfim. Indo para o PMI, tá? Vamos abrir aqui um modelo novo. PMI é algo bem interessante, que é aquela questão de comunicação com a fábrica. Vamos supor que eu queira extinguir o drafting, tá? Queira extinguir o desenho 2D. Todos os computadores terão acesso ao ZW ou acesso ao PDF, que eu posso exportar em PDF 3D, e eu posso efetuar cotas diretamente no meu produto aqui, né? Então,
essa origem aqui, consigo efetuar cotas, tá? Aqui, por exemplo. Então temos várias opções, fazer algumas indicações, né? Inserir algum comentário. Isso tudo acaba ficando salvo e pode ser exportado no PDF 3D, né? Então é bem interessante. Trabalhar no limite das formas. Isso aqui é um recurso bem interessante, né? Por exemplo, deixa eu apagar aqui os PMIs. Pega esse modelo aqui, já traça as 3 medidas. Então é uma coisa interessante também. Fora isso, nós temos alguns recursos para renderização, né, para melhorar a qualidade, se eu quiser tirar alguma imagem, alguma coisa. Recursos de visualização, né, também para este fim. Recursos de medição. E para quem trabalha para quem gostaria de ter um software que auxilie no desenvolvimento de moldes de injeção, por exemplo, nós temos aqui alguns recursos que estão na versão Professional. Vamos para a montagem agora. Na parte de montagem existe um negócio bem interessante. Aqui eu abri um arquivo, mas vamos abrir de novo. Se vocês perceberem, é um arquivo só. Quando eu abro esse arquivo, eu possuo vários itens aqui, que são os componentes que eu modelei. Ou seja, eu tenho um arquivo, esse arquivo basicamente é um cofre onde eu guardo todos os meus componentes e a minha montagem. Sejam componentes, modelo 2D, né? Modelo 3D no caso, draftings, enfim, qualquer coisa, qualquer componente referente a este projeto pode ser salvo aqui, tá? Inclusive conjuntos de equações. Vamos abrir o conjunto aqui. Outra coisa, neste gerenciador aqui, é possível ver a data de criação, a data de modificação, quem modificou, quem forneceu, o custo do produto, né? A gente consegue preencher esses metadados que podem ser anexados depois a um MBOOM, a uma lista de materiais, enfim. Abrindo aqui, nós temos esse modelo de plana, que é um exemplo só, né? Mas para mostrar aqui o nosso gerenciador, nós conseguimos verificar as interferências na montagem. O ZW inclusive ele possui 2 tipos de montagem, né? Que é o top-down e o bottom-up, que seriam 2 métodos diferentes, cada um com uma aplicação. Neste caso aqui seria o bottom-up. Basicamente ele é bem parecido com os outros softwares, né? Então é bem fácil de aprender. Simula também interferência, simula questão de animação. Eu consigo criar vídeos de vista explodida, vídeos de animação, de montagem, de funcionamento, bem interessante, tá? E um outro detalhe muito legal também é a questão de conjuntos de equações, tá? Aqui neste exemplo eu tenho uma peça aqui, vamos supor, vamos pegar outra peça aqui. Pegar uma engrenagem aqui que eu criei. Olha que legal. Aqui eu criei uma engrenagem e atrelei a uma equação, né, que eu peguei basicamente cálculo de dimensionamento de engrenagens. Criei uma lógica aqui e vamos supor que eu queira modificar esta engrenagem, né? Eu quero mudar o módulo, módulo 1, quero mudar para o módulo 2, tá? Número de dentes tem 36, eu quero 25. Okay. Modifiquei 25 dentes, módulo 2. E por aí vai. Basicamente eu consigo potencializar também o meu projeto com estas funções de parametrização, né? Então é outra coisa bem interessante do ZW. Então basicamente é isso, né? Ambiente de folha 2D, né? Ou drafting,
bem parecido com todos os outros softwares, né? Os recursos são bem semelhantes, então tudo que você encontra em outro software você encontra aqui também, tá? Então assim, basicamente essa apresentação, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Tido uma boa primeira impressão do software. Qualquer dúvida podem falar comigo, podem entrar em contato. Como falei antes, se vocês quiserem uma apresentação mais específica de algum recurso, eu posso fazer para vocês, posso gravar em vídeo, enfim. Certo? Então, muito obrigado por assistir. Até mais.